Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Hoje, quinta-feira, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz, para mais uma leitura e partilha do Evangelho. O Evangelho de hoje é de João 3, de 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, quinta-feira, o Senhor vem nos falar desse amor por cada um de nós. Mas ele começa dizendo que nós só conseguimos falar e entender as coisas do alto quando nós acreditamos em Jesus. Quando nós buscamos esse Jesus, acreditamos nesse Jesus, é que nós conseguimos entender as coisas do alto, as coisas de Deus. Mas ele vem falar algo que me chama a atenção, e eu desejo que chame também a sua atenção, que isso seja guardado também em seu coração, que ele vai dizer aqui no versículo 32, dá testemunho daquele que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Mas quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. E o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. É esse acreditar no testemunho de Jesus, mas mais ainda acreditar que ele tem esse Espírito de Deus e que Deus deu a ele esse Espírito sem medida. E ele vai dizer que Deus é verdadeiro e que eu e você podemos saber se é de Deus ou não à medida que acreditamos no testemunho. Mas para isso o Senhor vem nos dizer que é necessário pedirmos esse Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que Deus deu a Jesus e deu sem medida, esse mesmo Espírito Jesus nos deixou. E nos deixou também da mesma forma, sem medida. Assim como o Pai ensinou, como o Pai fez com ele, ele também fez com cada um de nós. É um evangelho bem recente para mim e para você, quando fala que ele chegou no meio dos discípulos que estavam trancados, que estavam as portas fechadas, e ele sopra sobre os discípulos e fala, recebam o Espírito Santo. E é esse Espírito que Deus nos dá sem medida. Dá para mim, dá para você, e dá para todo mundo, para todo aquele que pedir. Para todo aquele que pedir, o Espírito Santo é dado. Porque o Senhor diz que a promessa de Deus é para todos. É para mim, para você, para os nossos filhos e para todos aqueles que pedirem, até para aquele que de longe ouviu o apelo do Senhor. Até para esse é o Espírito Santo. E é esse Espírito que Deus deu a Jesus sem medida, que ele vem nos dar também todos os dias. Então que nessa quinta-feira você possa pedir esse Espírito Santo, dizer ao Senhor, Senhor, eu quero desse Espírito Santo, eu quero esse Espírito Santo sem medida. E dizer ao Senhor, porque eu quero acreditar no teu testemunho, acreditar que tu és filho de Deus Pai, que tu veio para nos salvar e que tu nos amou de tal forma que morreu por nós e não nos deixou órfãos, nos enviou o Espírito Santo. E é o Espírito que sopra onde quer, que vai aonde quer. E é o Espírito que é dado para mim e para você sem medida. Nós só precisamos pedir e acreditar no testemunho daquele que veio de Deus Pai e que nos deixou esse Espírito Santo. Então que essa quinta-feira seja uma quinta-feira cheia do Espírito Santo para mim e para você.
Aproveite para partilhar a palavra, para participar conosco do programa à noite Caminhando para a Luz, para se alimentar dessa fé ainda mais e para pedir ainda mais esse Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.